Queria saudar os irmãos então com a paz do Senhor, os irmãos que estão também assistindo pelo YouTube. Queria convidar os irmãos a estarem em pé, reverência à leitura da palavra do Senhor. Está no livro de Lucas, no capítulo 4. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Verso 18. Versículo 18 e 19, vamos ler. O texto está sendo projetado também, e o texto diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Só até aí, irmãos, podemos assentar. Esse texto de Lucas, o texto está falando a respeito do Senhor Jesus. Jesus havia sido batizado, depois ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E depois, na sequência, de novo, pelo Espírito, ele volta para a região da Galileia. Ele entra numa sinagoga, e naquele momento ele ia fazer ali esse momento de leitura, dentro daquele ritual na sinagoga. Então ele pede dos rolos para ler. Ele vai ler no profeta Isaías, e ele vai dizer exatamente, versículo 17: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele vem naquela hora dizer para todos: o Espírito do Senhor é sobre mim. E ele fala isso desse jeito e dessa forma, porque o Espírito de Deus, do Pai Celestial, que desde o batismo houve aquela manifestação pública na forma corpórea de uma pomba descendo sobre ele, e uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E muitos ali, a partir daquele momento, começa então aquilo que nós falamos assim, o ministério público de Jesus, aquilo que ele veio fazer no meio dos homens. Mas essa história, meus irmãos, não é uma história que ela simplesmente começa aqui. Naquela hora, ele pegar o livro do profeta Isaías para dizer que se cumpriu uma profecia. Uma profecia é uma coisa que é estabelecida em um tempo e ela é cumprida em outro. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. A Bíblia, ela nos ensina o seguinte, que tudo que nós vemos hoje, no tempo que nós vivemos, a palavra nos ensina que Deus escreveu um plano, um projeto. Inclusive, textos na palavra dizendo que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Queria dizer para os irmãos, dar uma notícia, que tudo que vivemos está debaixo da potente mão de Deus. Ele é nós acabamos de cantar, não tem ninguém como Ele. Ele é forte, a fidelidade está em volta dele e vai alcançando as pessoas com as promessas e com um plano eterno que ele escreveu. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus em relação ao homem são pensamentos bons, de abençoar o homem. Quando ele escreve o projeto, é porque Deus escreve um projeto de família. E ele começa todas as coisas quando ele vem formar o mundo e planta um jardim e coloca o homem nesse jardim. Ele começa a revelar desde o início um projeto de família. Um projeto de estar junto com o homem todos os dias. Não vamos aqui falar das falhas do homem, do primeiro e de toda a história da humanidade e as nossas. Mas nós queremos dizer que esse projeto que nós vivemos hoje, esse culto, o nosso dia a dia, as escolhas que nós fazemos, elas estão todas dentro de um olhar de Deus. Deus criou todas as coisas, formou o homem, deu para nós sim o livre-arbítrio. Ele já sabe tudo que você vai escolher.
tudo que eu escolho. Ele não interfere em nada, mas ele já sabe o resultado de todas as coisas. Então o que acontece? Deus já sabia o resultado de todas as coisas. Mas se não tivesse o homem condição de escolher, de fato não seria amor, a essência de Deus. Então Deus fez o homem com o livre-arbítrio e deixou ele escolher. Inclusive, escolheu o mal, ao invés de ficar naquilo que era bom, que Deus tinha feito, que era muito bom. O homem escolheu. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos em toda a palavra de Deus, há uma aliança, há uma disposição de Deus, há um escrito de Deus, que é Deus salvar o homem. Com um detalhe: se o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, na verdade, já existia esse detalhe: aos que creem em um nome. Sabe qual é o nome? É o nome de Jesus Cristo. A salvação é para aquele que crê nesse projeto. Veja os irmãos, quando ele vem cumprir uma profecia. Jesus, como o Cristo, o homem, o Deus encarnado, ele vem cumprir um plano, um projeto. E nesse projeto estava esse anúncio, e que ele começa a dizer: o reino de Deus é chegado. E é um reino, nós estamos falando de um reino que tem um governante, que tem alguém que cuida de todo o seu povo. Não é um reino como nós conhecemos na terra. É um reino diferente, que não subiu ao coração do homem. Os olhos não viram, ouvidos não ouviram. É um reino totalmente diferente, em que o homem viverá num lugar. O texto hoje, nós estamos fazendo aqui agora, só um parênteses, aquilo que está sendo dito nas escolas bíblicas nesta igreja, a respeito de um Deus, de um Jesus glorificado, de um Jesus que já venceu. Então, eu quero dizer para os irmãos, isso aqui fazia parte de uma profecia. Nós fazemos parte de uma história. Não é uma história simplesmente da igreja de Castanheiras. O projeto que você foi inserido, que eu fui inserido, foi um projeto escrito antes de tudo. Antes que tudo fosse formado. O nosso nascimento, os Salmos vai dizer que o Senhor nos viu informes. Quando os nossos ossos ainda estavam por ser formados, a nossa história foi sendo escrita. E nós só nascemos, inclusive, porque Deus escreveu um propósito para mim e para você. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, porque um plano de Deus foi escrito e o Senhor nos trouxe para tomar conhecimento dele. E quando vem Jesus agora, cumprindo esse plano todo de Deus, ele vai dizer exatamente isso daqui. Ele tinha uma missão. Até esse momento, era o povo de Israel vivendo uma presença de Deus, para Israel mostrar ao mundo quem era Deus. A Bíblia diz que Israel também, como uma nação profética, não tem nada a ver com o Israel político, ela falhou também nessa missão. E veja, meus irmãos, então vem Jesus agora para dizer bem assim, uma mensagem simples que às vezes as pessoas não param e nós não paramos para ver. Mas quando a palavra está dizendo bem assim, evangelizar os pobres, às vezes as pessoas podem até achar que, na verdade, ele está falando dos pobres no que diz respeito à vida econômica, social. Não é isso não, meus irmãos. São os pobres de espírito. Sabe o que são os pobres de espírito? Porque eles são bem-aventurados, aqueles que são os pobres de espírito. É porque eles não são altivos no seu espírito. Porque eles têm predisposição a de se renderem à mensagem de Jesus Cristo. Eles estão predispostos a ouvir. Então, eu não sou pobre, eu sou um pobre. Eu sou um pobre, inclusive sou pecador. E quando nós nos colocamos nessa condição, a Bíblia está dizendo bem assim, a mensagem vai chegar até você. Porque Jesus veio para isso. Ele veio cumprir um plano. Então o plano de Jesus era esse. Ele veio então para fazer o quê? Pois me ungiu para evangelizar aos pobres. Trazer uma boa notícia para aqueles que não são altivos, não são autossuficientes e querem na verdade esse reino. Querem ser governados.
Então, quando o homem se abre para isso, há uma mensagem de Jesus Cristo, porque ele vem falar bem assim, ele veio evangelizar, ele veio trazer o evangelho, ele veio trazer uma boa nova. Sabe qual é a boa nova? Você não precisa sofrer, você não precisa morrer, você, ainda que esteja morto nessa vida, você vai viver. Então ele vem trazer uma mensagem de esperança para a vida do homem, que muitas vezes nos seus planos, no dia a dia, a gente vai construindo um pedestal para nós mesmos e vamos nos endeusando e sendo enganados. Primeira mensagem que a Bíblia relata, que o homem foi enganado. Quer ser Deus de si próprio. Mas, meus irmãos, quando a palavra fala isso, Jesus vem trazer o homem para uma condição de ele ser abençoado. Eu vim evangelizar, trazer uma boa notícia para aqueles que não se acham autossuficientes e querem resolver sua vida por si próprio. Sabe por quê? Porque, na verdade, as coisas não se resumem a essa vida que nós vivemos aqui. Então essa mensagem de Jesus é para atingir esse. Mas quando ele continua falando, eu vim agora também, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Sabe por que os quebrantados de coração precisam de uma bênção e de uma cura? Porque sofrem, porque choram. Mas a Bíblia também diz, bem-aventurados os que choram. Sabe por quê? Porque vão achar consolo da parte do Senhor. Se você está aqui nessa noite e precisa de um consolo da parte do Senhor, a mensagem de Jesus Cristo. Qual mensagem? Que Deus amou o mundo e enviou o seu unigênito Filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem chegou para você. Se você chora, se você sofre perseguição, se você é injuriado, tem motivo para chorar neste mundo, deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus quer curar a sua alma. Ele quer te curar. Ele quer te dar saúde espiritual. Ele quer te renovar. Mas tem tantas lutas, tantos problemas. Problema no casamento, problema com o filho, criação, problema no trabalho, problema com o vizinho, problema com si próprio. Problema que a gente arruma com o celular na mão. Tudo quanto é tipo de problema que faz a gente chorar. Mas a mensagem de Jesus é para nos curar. Mas eu preciso crer. A bênção é para aquele que quer crer. Você crê? Você crê? Você crê, irmã? Você crê? Glória a Jesus, porque ela crê. Quebrantados de coração. Pregou a liberdade aos cativos. Por que pregou a liberdade aos cativos? A mensagem de Jesus, sabe por quê? Porque nós entramos, muitas vezes as pessoas entram nas nossas igrejas e elas estão presas. Presas a uma vida de pecado, erros, presos em vícios, costumes, manias, tradições que aprisionam o homem. Mas a nossa bênção é que o Senhor, Ele vem trazer essa mensagem para nós. E a mensagem, apregoar liberdade aos cativos. Pastor, onde que a Bíblia diz isso? Meus irmãos, se apregoar liberdade aos cativos, é porque alguém está preso e precisa então de uma justiça atuar em favor dele, que não é justiça dos homens. No tempo em que a justiça está cambaleando pelas ruas, nós não aguardamos essa justiça dos homens. A justiça de Deus é totalmente diferente da justiça dos homens. A justiça do homem, ela encarcera, ela te exclui, ela te coloca de lado, dentro dos padrões normais da nossa sociedade, faz a gente sofrer mesmo. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus tem umas coisas que às vezes a gente olha assim e fala, Senhor, esse negócio é muito difícil. Perdoar é difícil, mas faz parte daquilo que Deus ensina como justiça. Para você ser justificado, perdoar, às vezes dá até outra face. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminhar 2. Sofrer muitas vezes. Não querer ganhar todas. Não, eu sou o esperto, eu tenho que ganhar todas. Às vezes não. Às vezes dentro do plano eterno de justiça de Deus, sabe o que vai acontecer? A gente não vai ganhar todas as batalhas. Mas a tristeza, segundo Deus, opera uma bênção para a nossa salvação muitas vezes.
A gente tem que entender isso. É diferente. Então, quando ele vem dizer que vem pregoar a liberdade aos cativos, é porque muitas vezes nós precisamos conhecer a justiça de Deus. A justiça de Deus é aquela que nos dá a salvação pela graça, por um favor. É um favor da parte de Deus que nós não merecemos. Nós não merecemos, mas a justiça de Deus vem nos libertar. O sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. Ele nos perdoa, Ele nos justifica de todo pecado. Nós não tínhamos direito. A ira sobre o erro que caiu sobre o homem, ela ia cair sobre o homem. A ira de Deus ia cair sobre o homem. Mas Jesus então, Ele vem, Ele substitui a nossa vida, vai na cruz do Calvário. Então é com esse movimento do céu, com esse movimento da eternidade, que você e eu podemos dar um glória a Deus hoje, dizendo assim: louvado seja o Senhor, porque não tem ninguém como Ele, capaz de ir na cruz do Calvário e com aquele ato determinar a humanidade inteira. Quem crê e for batizado será salvo. Não tem ninguém que poderia ter feito isso, mas Deus programou que Jesus, o Cristo, aquele Deus que deixou o esplendor da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, ensinou uma história diferente para a humanidade. Não vai a qualquer história. Ele ensinou uma história de amor, amor que não existia, de um conceito que não existia naquele tempo e até hoje nos constrange. Quando nós olhamos o que Jesus chama de íntima compaixão, ficamos constrangidos. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Mas nós não queremos isso. Não queremos. Mas a graça de Deus continua sendo derramada. Dá vista aos cegos. Irmãos, é tão difícil muitas vezes olhar para isso tudo, toda essa história. E eu pertenço. Acabamos de cantar, o grupo cantou. Sabe quem é seu pai? Nós temos que ter esse sentimento. Nós pertencemos ao Rei do Universo. Nós não somos deste mundo para ficar aqui neste mundo. Nós pertencemos ao Rei do Universo. Não é qualquer um não. O seu Pai é Deus. É o que o grupo cantou, o nosso Pai Celestial. Mas ele às vezes deixa a gente. É assim que Deus ensina os seus filhos. É assim que Deus, como vivemos, ensina um caráter da eternidade. É assim que, como vivemos, cheios do Espírito Santo, para dar testemunho de uma vida que Deus quer manifestar a sua natureza divina e revelar a semelhança dele, que um dia fomos criados, mas agora Ele quer que o homem cheio do Espírito Santo revele a semelhança do Pai Celestial. E Jesus, agora cheio do Espírito Santo, Ele faz isso. Ele vem revelar a semelhança. O homem foi criado à semelhança do Deus Altíssimo. É mesmo? Ele foi criado no plano terreno ou foi criado dentro de um plano eterno de Deus? Ele foi criado onde? Num plano onde os homens morrem, ou num plano, num jardim, num lugar onde ele não morria? Qual que é a semelhança de Deus? Aonde está a imagem e semelhança de Deus? Se você olhar no espelho, você vê isso? No espelho da sua vida? Se você olhar no espelho da palavra, nós vemos isso em nós? Mas a mensagem é essa, sabia? Ele quer fazer você parecido com Ele. Mas você precisa ter os olhos abertos. Que olhos? Meus olhos estão vendo tudo aqui agora. Estou olhando para a televisão ali, estou olhando para os irmãos. Não são esses não. A Bíblia está falando de um entendimento que parte de um momento em que o nosso coração se abre e o Espírito Santo de Deus, Ele é derramado sobre a sua vida. Você tem essa experiência com o Senhor? Eu quero saber aqui agora quem é. Não precisa responder, levantar a mão, vir na frente, não precisa nada não. Só feche os seus olhos um pouquinho só, antes de terminarmos. O grupo pode até cantar, mas olha para dentro de você e fala bem assim: eu tenho procurado essa semelhança. Eu tenho procurado aprender isso. Porque outros irmãos, Jesus era o unigênito de Deus, mas Ele foi feito primogênito dentre muitos irmãos. Nós, co-herdeiros com Cristo, herdeiros da glória de Deus. Por isso que nós temos que dizer assim: nós somos
do Criador do universo. O grupo vai cantar um louvor, mas medita um pouquinho, essa semelhança está dentro de mim, é o meu Pai, eu vivo essa mensagem. Glória a Jesus, aleluias, aleluias. Pode glorificar, glória a Jesus. Tem um chamado, vem. Meus irmãos, se os irmãos repararem, ficou uma partezinha final, foi de propósito, tá? A última parte diz assim: anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse, eu costumo dizer assim, que é um estágio mais avançado na nossa intimidade com o Senhor, com o Pai Celestial. Eu costumo dizer que é um estágio mais avançado, de mais intimidade com o Pai. Por quê? Porque é o momento que nós tomamos consciência de uma responsabilidade. Nós tomamos consciência de uma responsabilidade. A mensagem de Jesus, o conselho é para que ela continue existindo através da igreja. A Bíblia diz que tudo que Deus faz na face da terra, faz pela igreja. Faz por você, faz pela igreja. Ele usa a igreja. Então eu costumo dizer que esse momento é um momento de um pouco mais de intimidade com o Senhor. Porque anunciar o ano aceitável do Senhor, eu creio na volta de Jesus Cristo. Eu creio no plano eterno de Deus, que todas as coisas já estão preparadas, a nova Jerusalém, a forma que vamos vencer. Não somos nós que vencemos, mas Ele venceu, e nele somos mais do que vencedores. E aí, isso não é assim, descolado da palavra. Eu estou lembrando sempre aqui das bem-aventuranças, os irmãos podem ter reparado, e eles vêm assim: bem-aventurados pacificadores. E os pacificadores, eles vão fazer o quê? Porque são os filhos. Filho no louvor, filho agora de novo, vem. É família de Deus. É fazer parte da família de Deus. Para ser co-herdeiro com Cristo, por adoção, para nós sermos filhos de Deus. Então, filhos de Deus é pacificador na terra. Nós carregamos em nós o ministério do Espírito, nós somos embaixadores. Nós somos anunciadores de uma mensagem de reconciliação entre o homem que se afasta e não reconhece Deus como o seu Pai. E nós somos aqueles chamados já como igreja para sermos reconciliadores, pacificadores. Trazer paz ao coração do homem, mas isso é para filho. Então eu queria te convidar para agora no final, ao orarmos, você falar com o seu Pai Celestial: Pai, eu quero fazer parte disso, eu quero ser mais ativo nisso, e eu não preciso falar outras coisas. Isso que foi falado, que Jesus disse que Ele ia fazer, Ele falou o seguinte: que quando Ele levantasse e ressuscitasse, Ele iria atrair aqueles que Ele queria para Ele. Você está sendo atraído. É um momento na história profética da igreja de uma escolha. Existe uma coisa, nós podemos tomar vários caminhos, mas tem uma que é melhor. Tem uma que é melhor. É uma escolha que precisa ser feita todos os dias. Vou sair daqui amanhã, viver na escola, na faculdade, dentro de casa, no relacionamento com os pais, marido, mulher dentro de casa, casamento, vida profissional. Há uma escolha que agrada a Deus e uma escolha que nos afasta. Mas aquela que agrada te promete, ela te ensina, ela te mantém no caminho, ela te preserva, ela te dá alegria. E ainda que esteja morto, viverá. Os meus irmãos, o Senhor mostrou uma senhora aqui muito preocupada com seus netos. Ela acha que eles são muito frágeis, ainda vulneráveis. O Senhor mostrou que os anjos do Senhor estão cuidando deles. Olha aqui, não para de orar por eles não. Mesmo que às vezes eles estão distantes, mesmo que às vezes não estão presentes no dia a dia da igreja,
não estão sendo criados dentro da igreja. Não para de orar por eles, não. Olha, no Egito não há sinais na palavra. Assim, o pai de família devia passar o sangue nas portas, nos umbrais, nas vergas. Ele devia passar. Mas a Bíblia não diz se na verdade alguém não questionava aquilo. Será que todo mundo... Que negócio é esse? Negócio estranho. Mas o fato é o seguinte, alguém assumiu uma postura, obedeceu e passou o sangue. Sabe o que aconteceu? Livramento de morte. Então faça isso com a sua família, continue orando, não para. O Senhor mostrou também uma mulher que vai chegando à noite, vem uma tristeza, por conta de um quadro até depressivo. Mas hoje o Senhor diz que está te dando uma bênção de libertação. E isso, Jesus falou que Ele veio fazer, proclamar liberdade. Sai daí de dentro da sua prisão agora. Tira a sua expectativa das coisas dessa vida e coloca, na verdade, a sua esperança na eternidade, numa vida com o Senhor. Nós somos muitas vezes apanhados por esses momentos de depressão, muitas vezes, porque a gente se volta para essa vida e às vezes a gente é simplesmente envolvido e entra num quadro mesmo desse. Ansiedade, fica aquela ansiedade e ninguém sabe responder aquilo. Aí o médico tem que medicar mesmo, não é isso, doutor? Tem que medicar mesmo. Mas hoje nós vamos exercitar a fé também para dizer bem assim: o Senhor disse que te libertou. Essa mensagem não é nossa, Jesus que disse que veio fazer isso, veio proclamar liberdade. O Senhor mostrou também, tem um outro dom que fala da mesma coisa, de ansiedade, é a mesma coisa. Creia na promessa da vida eterna, o Senhor vai te libertar. O Senhor mostrou também 2 senhoras, 3 varões que precisam de uma bênção. Eles precisam entrar por uma porta. E no dom é assim, é a porta da salvação. É necessário não desviar. Existe um caminho largo e espaçoso. Mas a porta da salvação, ela é no caminho estreito e apertado. É assim mesmo. Tem escolhas que precisam ser feitas. Escolhas. É isso mesmo. É necessário fazer isso. Mas a graça de Deus está sendo derramada. O dom diz assim que a graça é a salvação. Os irmãos sabem que a graça salva, mas a graça também ensina? A Bíblia diz isso também, tá? E o Senhor mostrou que tem um homem tropeçando nas pedras do caminho. Era assim o dom, dá para imaginar, né? Um caminho, pedras, um homem tropeçando. O Senhor falou bem assim, tem muita dúvida na vida dele, muita contradição. Qual a solução disso, pastor? Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creia, só crê, fica no caminho, não olha nem para a direita nem para a esquerda, não. Creia, continua no caminho. Por último, uma senhora chegava aqui chorando muito por causa de uma filha que está enferma, e ela não via, mas o anjo falou no ouvido dela hoje: descansa, e que o Senhor vai te dar uma bênção nisso. Amém? Vamos orar.